Bem, dando continuidade às apresentações, vamos falar sobre a otimização do transporte aéreo humanitário na Operação Yanomami. Uma abordagem heurística para o problema de BIMPACT. Isso como parte do seminário PO 301, o qual estou fazendo agora. Eu sou o aluno Leandro dos Santos França. Essa apresentação faz parte de um artigo que foi parte da PO 201, uma disciplina de introdução à pesquisa operacional que eu e um outro companheiro a gente fez, né, como alunos nessa disciplina. Então, para isso, eu vou descrever um breve roteiro, onde eu falo uma introdução, basicamente a contextualização, um objetivo que seria a solução que nós propomos, dado o problema existente na Operação Yanomami, fundamentação teórica, com base esse problema é um problema típico de BIMPACT, ou seja, empacotamento amplamente na vasta literatura que aborda sobre o tema, tem uma fundamentação teórica, como é que as empresas que têm problemas parecidos, elas encaram e enfrentam esse tipo de problema logístico. A aplicação, com base nos dados que nós temos, qual seria a aplicação para o nosso problema e quais são os métodos que nós vamos utilizar, método exato e método heurístico, resultados, comparação entre esses dois métodos e uma análise com a conclusão. Referência bibliográfica para quem quiser se aprofundar mais no tema. Uma introdução para contextualizar, como é que ocorreu essa operação? Na região ali próxima ali a Roraima, onde temos a maior concentração de indígenas da tribo Yanomami, tiveram várias doenças, principalmente malária e escassez de insumos, tanto medicamento quanto alimento. Por mais que eles caçem, a água que eles utilizam para diversas formas de uso, essa água estava contaminada dos rios com mercúrio por conta do garimpo ilegal. Então, em janeiro de 2023, o Ministério da Defesa ele acionou uma operação chamada Operação Yanomami, justamente para que a Força Aérea e outros órgãos transportassem esses insumos, tanto material quanto pessoal, para ser distribuído para os indígenas. Mas também para transportar isso teria que ter uma logística, ou seja, existia o transporte de cestas básicas, medicamentos, pessoal da área de saúde e também pessoal para ajudar no centro de apoio, que é um hub que foi colocado para distribuição. E para isso a gente tinha que levar também plot de combustíveis. Foram várias aeronaves que participaram da operação, mas nós vamos atentar somente para a C-98 Grand Caravel, dado a flexibilidade de pousar em pistas curtas e para a gente fechar o nosso escopo. Então, seria o quê? A gente tem que levar esses materiais, são diversos, né? Não cabe tudo numa aeronave só. Quantas sortidas nós temos que fazer para isso ocorrer de maneira eficiente, para não ter desperdício? Essa é a contextualização e a introdução do nosso problema. Problema de empacotamento de vários itens. São vários itens com vários pesos. Ora é cesta básica, ora é plot de combustível, ora são pessoas. Então, a gente tem que minimizar a quantidade de sortida. Isso vai fazer um efeito positivo, tanto emissão de carbono, quanto de economia de meios, e também eficiência, porque aquela tribo estava precisando de um insumo o mais rápido possível. Método exato e heurístico para a solução. A gente apresenta, propõe dois tipos de método, exato e heurístico. Cada um tem sua vantagem. O heurístico é um método aproximado, não vai ser exato, no entanto, espera-se que tenha um tempo computacional bem menor. Então, nosso objetivo é o quê? Apresentar um modelo matemático para aprimorar a eficiência do transporte aéreo de suprimento para a Operação Yanomami, através da aeronave C-98, como eu falei, abordando a resolução de problema linear inteiro. Então, não é contínuo, é inteiro. Você vai levar uma quantidade inteira de itens para a distribuição de carga e uma dimensão peso, numa dimensão só. Então, a gente só vai abordar essa dimensão que é peso, que é a restrição que nós temos no nosso Grand Caravan, que seriam de 700 kg em cada sortida.
bem como a alternativa de método através da adaptação heurística Better Fit, pegando os algoritmos First Fit Decrease e Next Fit, para atender a demanda de maneira ótima ou aproximada no quesito eficiência. Então, para isso, a gente vai fazer uma breve fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica, basicamente, é um problema linear inteiro de método exato. Então, a gente formula com o objetivo de minimizar a quantidade de sortidas necessária para o transporte de carga. Esse transporte de carga é tanto de cestas básicas, plot de combustível e também de pessoal, de forma unidimensional. Na literatura nós temos também bidimensional, mas vamos abordar unidimensional somente o peso, a fim de atender a demanda. Então nós temos a função objetivo e as restrições, né, e sendo que é binário. Nós temos que ou vai levar uma cesta básica ou não vai levar. Você não pode levar meia cesta básica, meio pote de combustível, por exemplo. Então a gente tem aqui explicando melhor essa formulação matemática, onde nós temos a função objetivo de minimizar. A função objetivo detona a minimização da quantidade de bins. A gente chama de bin cada surtida, ou seja, um pacote de itens, de mix de itens. E a restrição assegura que cada item seja alocado em cada bin. As restrições número 2 e número 3. Já a restrição 4, aquilo que eu falei, a integralidade das variáveis de decisão. Nós não podemos levar meia cesta básica. Ou você leva uma cesta básica ou não leva. Ou você leva um pote de combustível ou não. Da mesma forma, pessoal. Então, esse método heurístico, Better Fit, ele deriva dos algoritmos First Fit, Next Fit, First Fit Decreasing e Best Fit Decreasing. Nós utilizamos mais de forma adaptada o First Fit Decreasing e Next Fit, que é um algoritmo guloso, né? O Better Fit é um algoritmo guloso, ele vai empacotando, depois que acaba, dado a restrição, ele vai abrindo outro pacote, fazendo o melhor ajuste. O melhor ajuste para quê? Para que minimize as perdas, os espaços ociosos. Realiza então a permutação de itens para melhorar a alocação e redução do número de bins. Adaptação do algoritmo para a realidade de trabalho, já que a gente tem uma restrição, no caso de 700 kg, e a gente tem que minimizar a quantidade de sortidas. Então, explicando mais detalhadamente, o algoritmo NextFit ele empacota o primeiro recipiente disponível. Então, ele não vê se é maior ou menor. Ele pega o primeiro e vai colocando no bin até não caber mais. Depois, ele abre um outro recipiente. Já o First Fit Decreasing, ele classifica em ordem decrescente. Então, ele vai pegar o maior e vai começar do maior para o menor. Bom, digamos que ficou com 660 quilos. Então, ainda sobra 40 quilos. Daria para ele colocar uma cesta básica de 25 quilos, por exemplo, que ainda estaria dentro do limite. Então, ele não deixa esse espaço ocioso. Então, a adaptação da capacidade de recipiente com base nas características específicas do item. Então, ele vai analisar a característica do item, utilizando o peso como parâmetro principal, e é uma solução aproximada. Então, não vai ser uma solução ótima, mas ele reduz o tempo de processamento e dá uma solução bem adequada para o nosso problema. Então, nós temos os dados de entrada. Como é que são os dados de entrada? São o estabelecimento das restrições de cada bin com a capacidade. Basicamente, cada cesta básica são 25 kg, cada plot de combustível 200, cada passageiro pesa 90 kg. Nós temos uma demanda diversa, várias demandas, e nós temos que alocar de forma eficiente na restrição de 700 kg por sortida por aeronave. Esses 700 kg justamente para contextualizar, a restrição dado o combustível que nós temos que colocar na aeronave C-98 para ele ir de Boa Vista até a pista de pouso de Surucucu, onde é o hub de distribuição, e voltar com eficiência. Tá? Porque o plot de combustível que a gente leva não era para a aeronave, sim para os helicópteros que distribuíam de Surucucu para a aldeia. Então ele tem que ter combustível para ir da base de Boa Vista, voltar em segurança. Então, dado isso, tem a restrição de 700 kg. Então, como é que a gente fez? A gente pegou, junto com o operador da aeronave, primeiro ETA e sétimo ETA principalmente, e a base aérea de Boa Vista, uma estatística de como é que eram as missões. Então, a gente simulou, estabelecendo uma entrada de 10 listas de itens, cada lista contendo 100 combinações. No caso, cada combinação seria um mix entre plot de combustível, pessoas, quantidade de pessoas aleatórias, e de cesta básica. Então, cada um, até 100 combinações.
Então, parâmetros de peso foram simulados conforme a realidade, e essas listas foram divididas em instância. Cada instância seria um nível de dificuldade de processamento do algoritmo. Então, por exemplo, a primeira instância são menores quantidades de plot de combustível e cesta básica. Já as instâncias maiores, a 10ª instância, seria um número bem maior de combinações, para ele ter mais trabalho na hora de analisar. Então, aqui, falando de forma mais clara, através aqui de uma forma pictorial, a gente tem uma lista de quantidade de itens por tamanho de instâncias, como eu falei. Isso foi feito, a aleatoriedade foi feito na forma randômica pelo software R, e a gente colocou uma instância, a instância primeira, por exemplo, a primeira instância, ela tem um nível muito tranquilo, porque uma cesta básica de 0 a 5 cesta básica, plot de combustível de 0 a 1, 0 a 4 pessoas e somente 15 combinações de mix desses produtos. Já a 10ª instância, ela vai até 22 cestas básicas e até 14 potes de combustível e 24 pessoas. E tem 100 combinações, até 100 combinações. Então, já é um nível de dificuldade maior. Então, a gente foi e fez um algoritmo que adaptou, né, como eu falei, o FFD e o NF. Foi ajustado o pseudocódigo para obter uma solução aproximada e foi estabelecido um limite, um critério de 15 minutos para a execução desse método. Então, a gente tinha que rodar em 15 minutos, por exemplo, o método exato. A gente anotou o tempo de processamento do método exato. Se ultrapassasse os 15 minutos, a gente saberia que só poderia utilizar o método heurístico, que não é uma solução ótima, mas é uma solução aproximada. Então, a gente pegou e comparou. Abaixo de 15 minutos, quanto que tempo o método exato rodou? E depois o método heurístico foi quanto? Vamos comparar o resultado, se teve uma diferença significativa. Acima de 15 minutos, só vamos fazer o método heurístico, porque simulando aí um planejamento que deveria ser rápido, dado uma emergência, uma calamidade, alguma coisa assim que as autoridades teriam que ter a quantidade de surtidas ali para poder dimensionar até mesmo o gasto. Então, a gente faz essa comparação dos resultados do método exato com o método aproximado e o tempo de processamento. Então, nós vemos o quê? Em verde, nós temos umas instâncias mais tranquilas, né? O tempo de processamento exatamente quase... Na verdade, a surtida é igual, está em verde, com a instância bem mais leve, mas o tempo de processamento já dá uma... Você vê aqui que 3 segundos da primeira instância do método exato é 0,22 segundos no método heurístico. E quando a gente vai para uma instância um pouco maior, com mais mix de itens, nós vemos que tem uma certa diferença da quantidade surtida. Dado que é um problema de minimização, já espera-se que o método heurístico vai dar uma quantidade maior do que o método exato. Mas não foi muito maior, foi somente uma surtida a mais de diferença, que está em amarelo. Acima, quando a gente roda com as instâncias maiores, por exemplo, do 6 ao 10, da 6ª à 10ª instância, nós vemos que na hora de rodar o método exato, o software ele acabou dando mais de 15 minutos. Então, a gente descartou e considerou somente o resultado do método heurístico. E a gente vê que, mesmo assim, ele dá abaixo de 3 segundos. Ou seja, uma eficiência muito grande, dado que uma diferença pouca na quantidade de surtidas, vale a pena, dependendo da ocasião e da complexidade, né, dos itens e da demanda, a gente lançar a mão do método heurístico, né? Esse foi o resultado. Então, a gente vê aqui em vermelho, né, as instâncias que foi acima do limite de 15 minutos e o tempo em verde no método aproximado, método heurístico. Então, de forma geral, esses resultados mostram que o método exato fornece uma solução ótima, mas nem sempre em tempo hábil. Por exemplo, algumas instâncias foram maiores que 15 minutos. Já o método heurístico ele não garante uma solução ótima, mas fornece uma solução aproximada com bastante eficiência e eficácia, em comparação com a solução exata do problema.
O método heurístico conhece uma redução significativa de tempo necessário para chegar à solução. E o resultado do método heurístico é bem aproximado ao método exato. Qual seria a conclusão ou as conclusões que nós podemos chegar? Que a operação Yanomami ela representa um desafio logístico na otimização do transporte aéreo, suprimento pessoal para áreas remotas da Amazônia. Por que, por exemplo, para ir da área de Boa Vista até Surucucu não tem rodovia. Então, ou é por meio modal aéreo ou modal fluvial, que demoraria muito para chegar o alimento ou o insumo lá. Então, já meio que não seria viável pelo modal marítimo, né? Pelo rio. Então, teria que ser o modal aéreo. Mas o modal aéreo também encontra seus desafios, né? Talvez, dependendo da aeronave que vai pousar lá, porque é uma pista curta, não poderia colocar muitos itens. Então, por isso que é importante a otimização. A aplicação desse problema, desse método, com adaptações pertinentes, permitiu extrair informações relevantes sobre o modo de alocar a demanda de carga para minimizar a quantidade de sortidas. E foi aplicado um método exato, heurístico e comparado, obtendo pelo segundo resultado eficaz para a solução do problema. A resolução apresentada tem potencial para subsidiar o processo decisório da FAB, uma vez que tem efeitos diretos sobre a eficiência da aplicação de recursos logísticos na operação Yanomami. Eu falei FAB, mas isso aí pode ser extrapolado para qualquer outro tipo de operador de transporte de logística de modal aéreo. A escolha do método apropriado dependerá do contexto operacional, dependendo da disponibilidade do tempo para a tomada da decisão. Então a gente viu que se você tem muito tempo para planejar, dias para planejar, então de repente vale mais a pena você utilizar um método exato. Muito melhor. Agora, se você tem que ser tempestivo, tem que ser uma emergência, você tem que ser rápido, de repente o método heurístico seria a melhor solução. Então a gente traz aqui algumas referências e é somente isso. Muito obrigado. A gente passou por esse roteiro com a introdução, a gente já falou sobre a contextualização, o objetivo, né, de minimizar a quantidade de sortidas, utilizando aí o método heurístico. Fundamentação teórica, né, nós vemos aí do benefit. A aplicação, vemos os dados, como foi simulado, justamente de operadores, e alguns resultados que a gente comparou, que realmente o método heurístico, ele parece ser, quando você tem pouco tempo para processar, parece ser ali realmente o método mais adequado. Algumas conclusões e umas referências. Muito obrigado, aqui está o contato, agradeço e até a próxima.